paz, povo de Deus, aleluia. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje o nosso tema será o relacionamento com o Espírito Santo. Eu convido você que está aí em casa a fazermos uma oração nesta manhã, amém? Santo Deus, eterno Pai, nesta manhã, Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome, engrandecer Tua santa presença e convidar Teu Santo Espírito a nos encher de sabedoria, de discernimento, que as verdades que serão reveladas, ó Deus querido, através desse estudo, realmente elas caiam em terra fértil, que realmente o nosso coração seja essa terra fértil, que nós possamos produzir sementes, ó Deus, e dar frutos, papai querido, que nós não venhamos viver apenas, ó Deus querido, de palavras, mas que nós venhamos realmente ter uma atitude segundo o teu coração, segundo as tuas palavras, que realmente nós venhamos ser capacitados e cheios do teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito conduza os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e que realmente nós venhamos, ó Deus querido, honrar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para falar de relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos pegar a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um relacionamento intenso com o Espírito Santo. Ele era um homem, mas ele tinha um relacionamento muito grande com o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Deus, Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo. Jesus ainda estava aqui na velha aliança, porque a nova aliança ela começa a partir do momento em que a ressurreição de Jesus Cristo, onde o véu é rasgado, todos os pecados foram pagos através da morte de Jesus ali na cruz. Então, a partir dali, há uma nova aliança, a aliança de Jesus Cristo, a aliança eterna. Amém? No Antigo Testamento, a nossa irmã já falou aqui, a irmã Welkman, como que era o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era sobre as pessoas, né? As pessoas não tinham esse contato que nós temos hoje em dia, através da nova aliança. E Jesus, ele tinha esse contato porque ele faz parte da tríade, né? Da tríade Deus, Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. E Jesus, ele era mestre em sabedoria. E todas as coisas, todas as manifestações, curas, as expulsões de demônios e as palavras de sabedoria que Jesus tinha, é por causa deste relacionamento que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus, ele deixa para os seus discípulos e para nós também, falando que ele mandaria um Consolador. E esse Consolador teria uma função. Qual seria essa função? A função seria levar o povo de Deus a trilhar os caminhos de Deus, de Jesus, e fazer as mesmas coisas que Jesus faria. Então nós vamos ver lá sobre o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é glorificar Cristo na vida e no testemunho dos cristãos. Isso está em João, capítulo 16, versículo 14. Vamos lá? Abram comigo. João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Então, com a subida de Jesus aos céus, ele manda o Consolador, e o Consolador, que é o Espírito Santo, tem a função, ele tem um ministério de nos auxiliar, a nos ajudar a andar nos caminhos do Senhor e nós sermos testemunhas vivas do que Cristo foi aqui na terra, através das nossas vidas. Amém? O Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo é uma virtude derramada por Cristo sobre os seguidores. Então, quando Jesus sobe aos céus e fala que vai mandar um Consolador, que é o Espírito Santo, ele fala que nós faríamos as mesmas coisas e maiores do que ele. E em Atos, nós podemos ver que quando ao Pentecoste o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas,
os apóstolos são tomados de um poder. Que poder é esse? Era o poder do Espírito Santo. E através da vida dos apóstolos, muitas pessoas foram curadas, demônios foram expulsos e maravilhas e sinais eram feitos ali dentro da igreja. A igreja hoje, naquela época, ela estava sob a administração do Espírito Santo. Podemos ver que Filipe foi o primeiro a levar o evangelho para fora de Jerusalém. Porque com a descida do Espírito Santo, eles ficaram concentrados ali em Jerusalém. E daí muitas pessoas eram salvas, havia muita testificação do Espírito Santo, curas, maravilhas eram feitas ali dentro de Jerusalém. E Filipe é o primeiro apóstolo a levar a palavra de Deus para fora dos muros de Jerusalém. Só que com a perseguição de Estevão e a morte de Estevão, João e Pedro também vão para levar a palavra fora de Jerusalém. E eles vão para Samaria. E lá em Samaria, eles conhecem um homem chamado Simão. Esse homem, ele era um mágico. E o povo falava ali que ele era conhecido como o grande poder, porque as pessoas atribuíam a ele tudo que ele fazia o poder de Deus. Só que na verdade ele iludia as pessoas com a magia que ele fazia, com a feitiçaria que ele fazia. Quando Pedro e João estiveram ali, ele viu as pessoas sendo batizadas, ele foi um dos batizados, ele se tornou um deles ali, um dos seguidores. Mas quando Pedro e João começou a colocar a mão sobre as pessoas e essas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo e curas foram acontecendo e maravilhas foram acontecendo, Simão falou: eu quero esse poder aí. E chegou em Pedro e João e perguntou quanto que era para ter esse poder. Ele queria comprar o Espírito Santo. Hoje, eu, você e muitos irmãos sabemos que o Espírito Santo ele não é comprado. A gente não compra com dinheiro, a gente não consegue comprar as virtudes do poder do Espírito Santo com dinheiro. A gente consegue adquirir o poder do Espírito Santo com o coração quebrantado. O Senhor conhece o coração de cada um e Ele vai fazer segundo o coração de cada um. Se a pessoa quer usar o poder que há no Espírito Santo para se gloriar, o Espírito Santo não vai fazer. Ele não vai agir, ele só vai agir para glorificar o nome do Senhor. Ele não vai agir para glorificar o meu nome, o nome do fulano, do Beltrano, do Joãozinho, da Maria. Ele só vai agir para glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus. Porque é esse o propósito que ele está aqui na terra, para glorificar o nome do Filho, o nome do Pai. Então ele não vai glorificar o nome de ninguém. E muito mais ele vai ser comprado. Ele é adquirido através de um coração quebrantado. E nós adquirimos o Espírito Santo quando nós nos batizamos e quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E isso não tem preço, porque esse preço já foi pago ali na cruz, amém? O mover do Espírito Santo, ele não pode ser detido. Assim que eu me converti em outra denominação. E nós tínhamos uma certa rixa com o pessoal da Batista. Porque há um tempo atrás, há algumas décadas atrás, era-se visto os batistas como os detentores de quererem parar o Espírito Santo. Hoje isso, graças a Deus, já foi quebrado. Todos esses paradigmas, essas tradições que tinham de que o mover do Espírito Santo tinha que ser dentro de uma caixinha. E não era diferente isso antigamente, na época de Jesus Cristo. Porque mesmo os discípulos, os apóstolos ali, depois da morte de Jesus e ressurreição, mesmo quando eles já estavam cheios do Espírito Santo, e eles iam nas cidades pregando a palavra de Deus, e as pessoas se quebrantavam pelo mover da palavra, pelo mover do Espírito Santo, esses apóstolos, eles sofreram demais. E o que acontecia? Os reis,
os sacerdotes da época, eles queriam que esses apóstolos se calassem. Então, o que eles queriam? Eles queriam deter o mover do Espírito Santo. Eles queriam que o Espírito Santo não se manifestasse. Então, o que eles faziam? Eles prendiam os apóstolos, eles colocavam em cárceres, eles trancafiavam em prisão, eles faziam açoites. Paulo foi açoitado quantas vezes? Pedro ficou numa prisão e o Espírito Santo o levou através dessa prisão e o soltou, porque as pessoas achavam que se prendesse aquela pessoa, eles prenderiam o Espírito Santo. E mal sabiam eles que quanto mais essas pessoas eram presas, quanto mais essas pessoas eram açoitadas, mais as pessoas viam através dessa prisão, vamos dizer assim, a manifestação do Espírito Santo. Porque, gente, hoje vamos supor uma prisão federal que coloquem uma pessoa lá, trancafiada, num isolamento total, e de repente essa pessoa aparece na casa dos amigos, sem guarda ver, sem a porta abrir, e a pessoa foi levada lá. Aquelas pessoas que estão na casa e que estão sabendo que aquela pessoa está presa e de repente aquela pessoa está solta, essas pessoas vão ficar maravilhadas. Então, quanto mais as pessoas tentavam prender a manifestação do Espírito Santo, mais a palavra de Deus se propagava, tanto que se propaga até hoje. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos a liberdade de falar do Espírito Santo. Nós temos, podemos falar aos quatro cantos, mas existem outros países, na China, por exemplo, que é proibida até a Bíblia. Então, assim, não é de hoje que muitas vezes, muitas igrejas, muitos países querem deter o poder do Espírito Santo. É de épocas, há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, já se queria deter o poder do Espírito Santo. E não tem como deter o poder do Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Eita, Jeová! Resistir obstinamente ao Espírito Santo. Eu estava estudando aqui, e durante séculos Israel se recusava a submeter às verdades de Deus, porque ficou incrustado na cabeça dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, daquele povo da época, tradições que eram passadas de gerações por gerações. Para ter uma ideia, aqui em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 20, Jesus foi colocado em xeque porque os discípulos dele não lavou a mão. Era uma tradição que tinha que lavar a mão antes, durante e depois das refeições. E provavelmente os discípulos de Jesus não estavam fazendo essa tradição, porque os escribas aqui, os judeus nessa época, eles estavam colocando essa tradição, esse ritual de lavar a mão acima dos mandamentos de Deus. Tanto que era acima dos mandamentos de Deus que não existe em lugar nenhum dos mandamentos ali na velha aliança falando que lavar a mão é um pecado mortal. E para eles, se eles não fizessem esse ritual, que ele era feito, acho que se não me engano aqui que eu estava lendo, ele era feito em 3 etapas. E se a segunda e a terceira etapa não fosse feita realmente certinha, assim como era a tradição, era considerado um pecado mortal. E aqui Jesus vem falar para eles que o que era ruim não era o que entrava, ou seja, o que eles pegavam com as mãos e comiam com a mão suja que ia contaminar lá dentro, e sim aquilo que saía de dentro para fora. Porque Jesus conhecia o coração das pessoas.
E ele sabia que aquelas pessoas que estavam em volta deles arrotavam uma santidade, tinham uma máscara de santidade, mas porém eles não eram santos, porque eles tinham colocado as tradições acima daquilo que era realmente o mandamento de Deus. Então, eles resistiam ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo trazia verdade para eles. Porque o Espírito Santo na Velha Aliança, ele era sobre sacerdotes, reis. Então, quer dizer, eles sabiam de tudo que estava preparado para o Messias vir, mas eles estavam tão incrustados nas tradições, eles estavam tão embalsamados em fazer tudo em rituais, em tradições, que eles não conseguiam ver ali, frente a frente com eles, a liberdade, a real verdade, Jesus Cristo em forma corpórica de homem. Então, assim, eles acharam aquilo repugnante, eles acharam aquilo um pecado, os discípulos não estarem lavando a mão. E Jesus falou para eles que pior era o que saía da boca do que aquilo que entrava. E eles eram considerados, aqui na parábola também fala assim, na passagem fala assim, que eles eram cegos levando outros cegos, ou seja, eles não viam as verdades do Espírito Santo e eles queriam conduzir o povo, que era cego também, que tinha menos conhecimento, então era um cego conduzindo outro cego. Deu para me entender? Mentir ao Espírito Santo. Eita, Jeová, mentir contra o Espírito Santo. Eu acho que todo crente conhece a passagem de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira tinham uma propriedade e eles venderam por um valor X. Só que daí, Satanás foi lá no ouvido de Ananias, no ouvido de Safira, para eles ficarem com uma parte da venda da propriedade, para eles poderem receber aplausos. Por quê? Para a gente poder entender um pouco essa história, a gente tem que voltar um pouquinho antes. Por quê? Barnabé, ele tinha uma propriedade, ele era um homem muito rico, ele tinha uma propriedade e ele vendeu a propriedade e ele depositou o valor aos pés dos apóstolos. Não fala na Bíblia que ele recebeu aplausos das pessoas, mas depois a gente estudando o caso de Ananias e de Safira, dá a entender de que a igreja ficou mexida, né? Quando alguém faz uma oferta grandiosa, a igreja fica mexida, né? Fulano, nossa, você viu? Fulano ofertou X. E você acha que naquela época não tinha internet, não tinha o Zap Zap, mas tinha boca a boca. Você acha que naquela época os irmãos não ficaram, nossa, você viu? Barnabé depositou tudo aos pés dos apóstolos, você viu que maravilha? Mas Barnabé, ele não estava procurando glorificar-se por isso, ele apenas fez aquilo que ele sentiu no coração dele, que era colocar todo o valor aos pés dos apóstolos. Só que Safira e Ananias não, eles viram aquilo como uma forma de se orgulhar. Quem sabe a gente fazendo isso também, eles não batam palmas, assim como eles bateram palma para Barnabé, quem sabe eles também não batam palma para nós. E eles se deixaram ser levados por Satanás, e eles pegaram uma parte do dinheiro para eles e deram apenas uma parte do resto do dinheiro no pé dos apóstolos, no caso, no pé de Pedro. Só que quando Pedro pergunta, ele fala que ele está dando toda a parte. E o Espírito Santo já sabia, que o Espírito Santo sabe de tudo. Ele já sabia que Ananias estava falando a mentira. E ali a vida de Ananias foi ceifada, assim como a vida de Safira. Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente acha que a gente está mentindo para homem, que a gente está mentindo para o pastor, que a gente está mentindo para os nossos líderes, falando que a gente não faz tal coisa, mas somente o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo fica muito triste quando a gente faz isso, quando a gente mente
para o Espírito Santo, porque ele sabe realmente o que a gente faz e o que a gente não faz. Então nós não devemos mentir para o Espírito Santo. Outra coisa que nós não devemos fazer é blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Aqui no estudo fala assim, que a blasfêmia contra o Filho do Homem, ela é perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. É um dos pecados imperdoáveis. Por quê? Porque você acaba negando todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Você acaba negando tudo que Deus fez através da vida do seu Filho, para que hoje nós pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós atribuímos alguma coisa que está acontecendo na igreja, ou algo que aconteceu em algum lugar, e nós damos crédito a Satanás, e falamos que tal coisa foi feita por Satanás e não pelo Espírito Santo, nós acabamos blasfemando contra o Espírito Santo. E blasfemamos porque nós não damos crédito ao sacrifício da cruz. E eu acho que nesse momento a gente acaba virando as costas para Jesus e acaba virando as costas para Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence de todo o sacrifício que Jesus fez, do amor de Deus pelas nossas vidas. E quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, eu acho que Deus fica tão triste, e Jesus também, né? Porque ele que veio para nos moldar, que veio para amolecer o nosso coração, para nos levar a sermos parecidos com Jesus. E nós negamos todo esse trabalho que o Espírito Santo está tendo aqui na Terra, dando crédito a outras coisas e não ao Espírito Santo. Então nós acabamos blasfemando contra o Espírito Santo. E é uma coisa que eu peço a Deus, que não me deixe cair nesse tipo de tentação, e que realmente o Espírito Santo me dê discernimento, sabedoria em tudo aquilo que eu for fazer. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás tinha um livro, tem até hoje, Bom Dia Espírito Santo. Que nosso primeiro bom dia seja para o Espírito Santo. Nosso primeiro bom dia seja para Jesus, para Deus, pois é Ele que guia os nossos passos, é Ele que nos sustenta e que nos deixa de pé todos os dias, amém? Outro pecado é entristecer o Espírito Santo. Aqui engloba tudo, né? Aqui engloba o mentir, o blasfemar e o entristecer o Espírito Santo. Pensa, você que mora numa casa que tem muitas pessoas, ou numa casa que tem você e mais uma pessoa. Se você entristece essa pessoa que mora na sua casa, ela fica num cantinho, moadinha, às vezes até chora, porque você fez alguma coisa que entristeceu. Agora, pensa você, o Espírito Santo que habita em nós. Como que ele fica quando a gente entristece ele? Ele está dentro de nós. Eu acredito que ele fica num cantinho, moadinho, e pensando, meu filho, eu tô aqui dentro, minha filha, eu tô aqui, eu tô aqui, não faz isso, você tá me entristecendo. E como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós enchemos o nosso coração de amargura e de ira. Amargura, eu acredito que seja a raiz de todos os males. A ciência hoje, ela tem estudos que comprovam que a maioria de câncer se deu por amargura, por falta de perdão. Quando alguém faz alguma coisa pra gente e a gente se recusa a perdoar aquela pessoa e fica com amargura, com rancor, com ira, aquela pessoa que fez alguma coisa pra gente, aquela pessoa vai seguir a vida dela, normal, tranquilamente. Quem tá se ferindo é a gente, e além da gente estar se ferindo, trazendo doenças
para o nosso corpo físico, nós estamos entristecendo o maior morador de todos, o Espírito Santo. Cada vez que a gente entristece o Espírito Santo, ele vai ficando quietinho, moadinho, e daí no longo do caminhar da nossa jornada cristã, a gente fala: nossa, fulano fez isso, você viu? Orou, colocou a mão na cabeça do fulano e a dor de cabeça saiu. Ai, que não sei o que. Mas aquela pessoa, dentro dela, ela tem um ambiente saudável, ela tem amor, ela tem paz, ela tem o fruto do Espírito Santo. E ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem prazer em dar o seu poder, não em dar, mas manifestar o seu poder através da vida daquela pessoa, porque aquela pessoa tem um ambiente saudável para ela morar. A gente que é dona de casa, quando a gente vê uma bagunça, uma sujeira, a gente fica louca, a gente quer limpar, quer passar pano, quer passar rodo, quer passar lustramóvel, quer limpa, porque a casa tá suja. Agora imagina o Espírito Santo morando dentro de uma casa suja, um coração sujo, cheio de amargura, de ira, de rancor, de ódio. Como que ele vive ali dentro? Como que ele vai atuar através da sua vida se sua vida está cheia de amargura e de rancor? Então nós temos que ter um ambiente saudável para o Espírito Santo morar. Não é só cuidar do nosso corpo físico, comer bem, beber bem, dormir bem, ter uma alimentação saudável. Isso a terra vai comer, mas o nosso espírito tem que estar bem, nosso espírito tem que estar saudável. Nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que ter a nossa mente voltada a Cristo, renovar a nossa mente através da palavra. Então assim, o Espírito Santo, ele procura uma morada agradável, um ambiente sadio. Então, vamos pedir perdão, pedir para que Deus arranque toda a amargura, todo o ódio, toda a ira. E quando a gente se inflamar, a gente volta, pede perdão para Deus, para que o Espírito Santo possa habitar tranquilamente dentro de nós e fazer sinais e maravilhas através das nossas vidas. Porque eu creio que a nossa geração é a geração do avivamento. Eu creio que a nossa geração é uma geração que tá aí para expulsar o demônio, pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas a gente só vai ter essa autoridade se a gente tiver um ambiente propício dentro de nós para o Espírito Santo morar. Amém? E para nós concluirmos essa matéria, nós podemos concluir então o quê? Que o Espírito Santo, ele é o fundador da igreja. Porque lá nos primórdios, na igreja primitiva, ele foi o fundador. Foi depois da descida do Espírito Santo que a igreja se expandiu. Ela saiu daqueles 4 cantos, ela saiu de Jerusalém e foi para o mundo. E hoje ela está dentro da sua casa, ela está dentro da casa do irmão X, do fulano, do Joãozinho, da Mariazinha, porque lá atrás pessoas deram vazão para o Espírito Santo, amém? Pessoas se submeteram à vontade e ao querer do Espírito Santo sobre a vida dela. Vimos também que nossos pecados podem retirar a nossa alegria e atrapalhar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então assim, eu sei que nem todos os dias são flores. Eu sei que tem dia que a gente não está bem, que a gente está borocochô, que nem todos os dias são bons. Mas uma coisa que o pastor Juliano fala muito, e toda vez que eu tô quase tristinho assim, eu penso e falo: até a tristeza salta de alegria. Então nós temos que pensar que nós temos um morador que ele nos ama muito, que é o Espírito Santo, que ele quer nos conduzir por lugares aonde a gente nem imaginou, que ele quer fazer de nós verdadeiros adoradores. Mas para isso nós devemos viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Perguntar para o Espírito Santo: tudo aquilo que nós vamos fazer é da sua vontade, Espírito Santo? É da vontade de Deus? Tem um livro também que fala em seus passos que faria Jesus. Muitas vezes nós nos perguntarmos: será que Jesus faria isso? O Espírito Santo muitas vezes mostra que não, que Jesus não faria isso, mas a gente é meio teimoso e acaba fazendo, e lá no final a gente acaba colhendo os espinhos, não as flores. A gente acaba colhendo os espinhos por decisões tomadas
com o nosso coração, quando na verdade o Espírito Santo já estava falando há horas, há dias, há meses. Não toma essa decisão, não vai por esse caminho. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Então, não existe melhor pessoa para nós entregarmos os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos planos, os nossos sonhos. A palavra de Deus fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, se nós temos um plano desse tamanhozinho, o plano de Deus se supera, é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou desejamos, amém? E para finalizar, a gente tem que ter cuidado a gente só perde o Espírito Santo se a gente blasfemar contra o Espírito Santo. Fora isso, nós somos selados, nós temos um selo autenticado sobre as nossas vidas, que é o sangue do Espírito Santo derramado ali na cruz do Calvário, pelos meus pecados e pelos seus pecados, amém? Então nós temos que tomar cuidado para não entristecer, não blasfemar, não mentir, não sermos arrogantes, não sermos soberbos, porque tudo isso entristece o coração de Deus e entristece mais ainda o nosso amigo Espírito Santo. Espero que vocês sejam edificados através dessa palavra, que vocês possam todos os dias pedir orientações para o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Nosso manual está na Bíblia, tudo que nós precisamos está aqui, todas as decisões, tudo está aqui. Muito obrigado pela essa rica oportunidade de estar levando a palavra de Deus através da telinha. É com grande satisfação que eu levo um pouco do meu conhecimento, um pouquinho de conhecimento do relacionamento com o Espírito Santo. Espero que a vida de vocês sejam transformada pela palavra de Deus, não pela minha vida, mas pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém? Santo Deus, eterno Pai, é com muito amor, ó Deus, que eu entrego a Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que é o Senhor que nos capacita, porque eu sei que é o Senhor que nos enche com Teu poder e com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Santo Espírito de Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor esteve comigo em cada palavra, porque eu sei e sinto o Senhor dentro de mim. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por ter enviado o Teu Consolador, porque sei que hoje as Suas verdades estão intristas sobre a minha vida, no meu coração. Muito obrigado por fazer morada na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nós possamos dia após dia sermos cheios, inundados pelo Teu poder, sermos cheios do Teu poder, da Tua graça manifesta sobre as nossas vidas. Que a nossa vida, ó Pai querido, seja um exemplo de Cristo aqui na terra, que nós venhamos ter o bom perfume de Cristo e que as pessoas que olham para nós possam enxergar em nós e através de nós o Teu Santo Espírito e o Teu Filho seja glorificado através das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém.